Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para estarmos ministrando as lições da revista Compromisso, né? Sempre eu mostro a revista é essa aqui, ó, revista Compromisso, tá certo? Essa revista, nesse segundo trimestre de 2021, ela tem por título Mateus, o Evangelho do Reino. Estamos estudando, né? Nesse segundo trimestre, até o mês de junho, até o final do mês de junho, nós estamos estudando o livro de Mateus, tá certo? Então, você que é professor de escola bíblica dominical, você que gosta de estudar a palavra de Deus, vê aí os nossos vídeos. Lembrando que esses vídeos, eles não substituem a escola bíblica dominical aí da sua igreja, tá certo? Na verdade, esses vídeos eles são um apoio, um reforço para o seu aprendizado, tá certo? Mas não substitui o comentário do seu professor, nem também do seu pastor. É somente um apoio, um reforço para que a gente possa estudar mais a palavra de Deus, tá bom? Antes da gente orar, ler o texto base da nossa lição, eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos um grupo no WhatsApp que é o Compromisso com a EBD, tá certo? Nesse grupo no WhatsApp, ele foi desativado. Deixa eu explicar a vocês por que esse grupo foi desativado. Porque esse grupo, o meu WhatsApp foi clonado, o que tinha o grupo. Então nós estamos com outro número de WhatsApp, porém acredito que eu ainda tenho alguns contatos das pessoas que estavam conosco nesse grupo do WhatsApp Compromisso com a EBD, tá bom? Então nós estaremos reativando esse grupo, tá certo, no WhatsApp. Estaremos adicionando as pessoas. Tem muitas pessoas que estão no grupo lá que são professores da EBD, tá certo? De outros estados, de outras cidades, e que fazem parte do grupo juntamente com a gente. Então, se você é um desses que está vendo o nosso vídeo, que está vendo a ministração dessa lição, coloca aí nos comentários que você deseja participar, tá bom? E se você ainda não está no grupo, tá certo, e deseja participar, deixa nos comentários desse vídeo o teu telefone de contato, o teu WhatsApp, que a gente vai te adicionar, tá bom? Todos os vídeos que a gente publicar aqui no nosso canal no YouTube serão também publicados imediatamente lá no nosso grupo Compromisso com EBD no WhatsApp, tá certo? Então o título da nossa lição é a forma de Jesus ensinar. O texto base dessa lição está lá em Mateus capítulo 12, o verso 28, que diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o Reino de Deus. Nós vamos entender por que Jesus falou isso aqui, tá certo? Nós vamos entender também outras coisas com relação ao sábado, com relação a algumas regras, algumas leis que existiram. Nós também vamos falar alguma coisa referente a isso, tá certo? Essa lição, ela é por base nos capítulos 12 e 13 do livro de Mateus. Então, se você aí está vendo esse vídeo e deseja ter maior profundidade na lição, dá uma lida lá no capítulo 12 e no capítulo 13 de Mateus, que você vai entender perfeitamente aquilo que a gente está falando aqui, tá certo? Vamos orar. Soberano Deus e nosso eterno Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, mais uma vez, seja dado ao Teu santo nome. Nós Te louvamos, Deus, por mais esse dia, nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós e Te pedimos que o Senhor possa nos ajudar, para que possamos, ó Deus, transmitir a Tua palavra de uma forma tranquila, de uma forma simples e que as pessoas venham a entender para a glória do Teu nome. Abençoa esse vídeo, que esse vídeo, Deus, seja proliferado nas redes sociais e até as pessoas que ele chegarem, o Teu nome seja glorificado nas suas vidas. Muito obrigado por tudo, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, a forma de Jesus ensinar. Vamos ver o que é que o autor da lição ele está nos passando nesse dia, tá certo? Essa é a lição de número 6 da nossa revista Compromisso, do segundo trimestre de 2021. A lição ela começa assim, tá? Jesus é chamado de mestre por excelência. Isso se dá porque ele era o Deus encarnado. Ele ensinava o que lhe era próprio, porque a palavra de Deus, as leis, tudo aquilo surgiram dele. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro ele foi morto desde a fundação do mundo. Quando o mundo foi fundado, quando o mundo foi criado por Deus, já existia um plano de salvação.
E o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O plano de salvação, ele foi estipulado antes da fundação do mundo. E além do mais, Jesus Cristo é o Deus encarnado. O Deus que criou todas as coisas encarnou em um corpo humano para estar junto das pessoas, para entender melhor as pessoas. Então Jesus é esse Deus encarnado, Deus Todo-Poderoso, tá certo? Tinha uma didática que alcançava a todos, cultos e iletrados, a pessoas sábias e a pessoas que não tinham tanto conhecimento. A palavra que Jesus falava, da forma que Jesus falava, tanto a pessoa que era culta ou a pessoa que não tinha tanto conhecimento, ela conseguiria compreender de uma forma básica, de uma forma tranquila. Podemos tirar um exemplo disso, é que os juízes, os advogados, eles têm um vocabulário próprio. Eles falam juridicamente falando, então existem situações, existem palavras dentro da questão jurídica que nós não conseguimos entender perfeitamente, porque nós não entendemos. Então, nesse caso, só as pessoas que são cultas, que estudaram aquele tema de jurisdição, eles vão entender o que significa aquilo ali. Mas nós muitas vezes não entendemos. Mas Jesus, ele conseguiu falar de uma forma que todos entendessem, sendo eles cultos ou também sendo eles iletrados. A palavra didática vem da expressão grega teknedidakti, que é traduzida para a arte ou a técnica de ensinar. É a parte da pedagogia que ensina métodos e técnicas ao professor ou instrutor e que ajudam na aprendizagem do aluno. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de nós irmos estudar, já aconteceu muito comigo, da gente estudar uma matéria no colégio, na universidade, em que, de acordo com a tática que o professor usa para passar aquela informação, nós aprendemos com mais facilidade. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Existiam professores que eles não tinham uma técnica de ensino favorável. Então eles ensinavam, eles não estavam fazendo a coisa errada. Porém, o modo deles passarem a informação é que era um pouco confuso, é que era um pouco difícil da interpretação. Nesse caso, Jesus, ele sendo o Senhor dos senhores, mestre dos mestres, ele passava uma didática, ele passava uma informação que todos conseguiam entender. Jesus deu show em suas aulas ao vivo para mostrar ao povo e aos líderes da época as verdades do reino de Deus. Jesus ensinou as verdades do reino de Deus. Então nós vamos ver em algumas situações, em alguns não, em praticamente todas as situações que Jesus se encontrou com a multidão, ele falou através de parábolas, para facilitar o entendimento. Há professores que marcam nossa vida pela maneira como transmitem seus conhecimentos. Até hoje eu me lembro de alguns professores meus que passaram conhecimento e que até hoje eu me lembro. A forma como passaram e a forma como a gente assimilou aquela informação, devido à tática do ensino, à prática do ensino, né? Não é com ar de empatia, do sabe tudo, mas na simplicidade ensinam valores e conhecimentos que jamais esquecemos. Não é na ditadura, não é na força, não é na violência, mas os camaradas eles ensinam de uma forma tão simples que a gente consegue assimilar e a gente não esquece. Tá? A forma de Jesus ensinar oferece aos alunos caminhos corretos a seguir na vida. Nesses dois capítulos, no caso o capítulo 12 e o capítulo 13 do livro de Mateus, há uma série de ensinos, mas vamos nos deter em alguns apenas. E existem muitos ensinos, mas nós iremos nos deter somente em alguns, tá certo? Primeiro deles, guardar o sábado. Aí tem uma pergunta, lei ou graça? O sábado ele faz parte da lei ou faz parte da graça ou ainda está vigorando? A gente vai tentar entender, isso aqui está lá no capítulo 12, tá certo? A palavra Shabá ou sábado significa repouso ou descanso, tá?
palavra sábado significa repouso ou descanso. Havia na lei de Moisés 39 ações proibidas no dia de sábado, pois caracterizavam trabalho. Então, se a palavra sábado, e a gente vê nas Escrituras Sagradas que no sétimo dia o Senhor Deus descansou de toda a sua obra, ele deixou esse dia como um dia de guarda, como um dia reservado para o louvor da sua glória. Isso nós estamos falando da velha aliança, tá certo? Ele deixou realmente esse sábado como um dia reservado para esse descanso. Até hoje os judeus guardam o sábado. Quando estive em Israel, o caso o autor da lição ele está falando isso, no dia de sábado o elevador do hotel subia e descia parando em todos os andares, porque apertar o botão nesse dia significava trabalho. Analise aqui quando esse cidadão, o autor da lição, ele foi para Israel, ele ficou hospedado em um hotel que o elevador ele ficava descendo e subindo em todos os andares, abrindo a porta, vendo se tinha pessoas que estariam ali para usar o elevador. Por quê? Porque eles tinham em mente que apertar o botão do elevador, né, para subir ou descer, para chamar o elevador, seria um ato de trabalho e isso para eles seria pecado. Nos versículos de 1 a 8, Jesus é acusado por causa dos discípulos. A gente vai ver que nos versículos 12, de 1 a 8, Jesus é acusado por causa dos discípulos que estavam com fome e pegavam espigas no campo para saciá-la. Era uma necessidade humana legítima, eles estavam com fome. Isso é normal, né, dos seres humanos. Os acusadores esqueceram os detalhes que estão narrados em Deuteronômio 23, de 24 a 25. É preciso, meus irmãos, nós lermos direitinho para que a gente não esteja causando nenhum tipo de constrangimento, nem tampouco uma heresia. Tá certo? Deuteronômio 23, 24 e 25, que podia pegar com a mão e não com qualquer ferramenta. Eu podia pegar, eu podia colher o fruto com a mão. Isso simbolizava o quê? Uma necessidade humana. Se eu estava pegando com a mão, eu estava utilizando aquilo ali para o meu mantimento, né? Eu estava utilizando para a comida, para o meu sustento. A partir do momento que eu estivesse utilizando, na verdade, Deixa eu só ligar aqui a partir do momento que eu estivesse utilizando aquilo ali com uma ferramenta, tirando aquilo ali com uma ferramenta, né, eu estaria caracterizando um trabalho. Então, eles esqueceram desse detalhe. Eles esqueceram desse detalhe aqui, tá certo? O que era proibido? Utilizar ferramentas de trabalho caracterizava o trabalho. Então era proibido. Interpretação extremista. No versículo 7, relembra uma citação de Oséias 6,6. Jesus, no versículo 7 do capítulo 12, ele relembra uma citação lá de Oséias 6,6, que enfatiza o valor do ser humano em detrimento às leis quando diz: quero misericórdia e não sacrifício. As pessoas estavam interpretando a lei como um sacrifício, como algo pesado, como algo que não podia ser feito de maneira nenhuma. Olha, teve um dia que eu entrei e estava muito próximo de pessoas aqui na minha cidade que eles guardam o sábado. Rapaz, é algo absurdo. Absurdo. Essa turma no sábado, eles não tomam banho. Alguns, né? Não são todos, a gente não pode generalizar. Mas eles não tomam banho porque eles acreditam que é um esforço. Eles não fazem a barba porque dizem que é um esforço. Eles não preparam comida porque diz que é um esforço. Então, meus irmãos, não é algo... é algo pesado. É um sacrifício. Então, o texto de Oséias está dizendo: quero misericórdia e não sacrifício. Ô, meu irmão, se nós precisamos nos alimentar, vamos passar o sábado todinho sem comer? Vamos passar o sábado todinho sem tomar banho? Vamos passar o sábado todinho sem tirar a barba? Ô, meu irmão, Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para nos libertar e nos dar vida em abundância. E Jesus é o nosso sábado. Jesus, ele próprio disse, quem leu o texto do capítulo 12 e o capítulo 13, vai ver uma passagem que Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. Eu sou maior do que o sábado.
Então, meus irmãos, que fique isso como ensinamento. O ser humano é mais valioso do que ritos. É o que Jesus deixa bem claro. O ser humano, ele é muito mais valioso do que ritos. Muito mais. Essa conversa se deu enquanto Jesus passava por campos de cereais num dia de sábado. Jesus, caminhando com seus discípulos, num dia de sábado, passou por esses campos de cereais. Em seguida, entra na sinagoga e lá está um homem com a mão atrofiada. E os líderes o provocam perguntando se podia curar aquele homem em um dia de sábado. Os líderes, na verdade, eles queriam acusar Jesus. A realidade é essa. Aqueles líderes, eles queriam acusar Jesus de alguma coisa. Segundo o comentário de William Barclay, tá? Esse homem era pedreiro ou construtor e por um acidente ficou com a mão atrofiada e não podia trabalhar. Esse homem, devido a um acidente de trabalho, né, isso aqui é um comentário de William Barclay, ele diz através dos seus estudos que esse homem que tinha a mão atrofiada, ele teve um acidente de trabalho e ele era construtor pedreiro. E devido a esse acidente, ele ficou sem poder trabalhar. Tá? Em vez de responder algo, olha o que foi que aconteceu aqui. Jesus usa uma metáfora e diz: se uma ovelha de vocês cair num buraco e o cuidador não sai correndo para salvá-la, olha onde é que Jesus foi. Afinal, perder uma ovelha significa perda financeira também. Ora, o que vale mais, um homem ou uma ovelha? Jesus, ele foi tão profundo nisso aqui que ele disse o seguinte, ó, se for uma ovelha de vocês, um animal de vocês cair num buraco e for no dia de sábado, vocês não vão tirar ele de lá, não? Vocês vão deixar ele morrer lá? Claro que eles iam tirar, meu irmão. Claro, porque era o sustento financeiro deles. Claro que eles iam tirar. Né? Olha para aquele homem e diz, estende a mão. Olhou para o homem que estava com a mão atrofiada e disse, estenda a sua mão. E ele estendeu e ela ficou curada. E ele pôde voltar ao trabalho. Depois desse acontecimento, Jesus se retira porque as ameaças se tornam cada vez mais agressivas e se cumpre a profecia de Isaías 42, de 1 a 4. Para vocês terem uma ideia, Jesus estava sendo ameaçado por líderes religiosos, por pessoas que diziam conhecer a Deus. Meu amigo, meu irmão que está vendo esse vídeo, deixa eu dizer uma coisa a você. Muitas vezes nós estamos saindo das igrejas, as pessoas estão saindo dos templos, estão deixando de ter comunhão no templo, por causa de pessoas que são religiosas e estão dentro da igreja. Isso é seríssimo. Isso é algo que pode prejudicar a vida espiritual de qualquer pessoa. As pessoas estão saindo das igrejas devido a ritos e dogmas de homens. Acusação de homens. Acusação de líderes. Pessoas que não querem ver o crescimento do reino de Deus e pensam que o crescimento do reino de Deus é o seu próprio crescimento e não é. O crescimento do reino de Deus é o crescimento coletivo. Já reparou que pessoas que acusam frequentemente os outros de algum comportamento, na realidade estão cometendo o mesmo erro, mas ficam em silêncio, que é uma forma de esconder que estão fazendo de errado. Muitas vezes, quando nós estamos acusando as pessoas, estamos veementemente acusando, constantemente acusando as pessoas disso ou daquilo, é porque nós estamos praticando os mesmos erros, mas ficamos calados para tentar, não vamos conseguir, tentar esconder aquele erro. Mas um dia vem à tona. Um dia a máscara vai cair. Não tem o que fazer, tá? A acusação dos fariseus, está lá em Mateus 12, de 22 a 32. Nesse tempo, qualquer pessoa que tinha uma doença entendia-se que estava possuída pelo poder maligno. Olha a coisa. Quando uma pessoa tinha uma doença, nessa época, eles entendiam que a pessoa estava possuída por um poder maligno. Esse homem, no caso do capítulo 12, verso 22 a 32, esse homem ele era cego e surdo e foi trazido a Jesus esperando uma cura. O homem que foi levado a Jesus era cego e era surdo. O que acontece para a alegria do curado e seus amigos e revolta
os líderes que estavam querendo pegá-lo com armadilhas. Para tristeza dos acusadores, eles declaram que Jesus expulsava com a ajuda de Beelzebu. Resumindo a história, aqueles homens, querendo irritar Jesus, querendo atrapalhar o ministério de Jesus, eles disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Só que Jesus, meus irmãos, ele era mestre dos mestres. Jesus era o professor por excelência. Jesus não perde tempo e confronta-os dizendo que se é assim, se é dessa forma que vocês estão dizendo, que eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, então o reino de Beelzebu está dividido. E aproveita para anunciar a chegada do reino de Deus. Está lá no verso 28. Jesus acaba dizendo o seguinte, se eu expulso os demônios através de Beelzebu, que é o chefe dos demônios, o inferno está dividido. Está tendo intriga lá dentro. Não vai subsistir. Meu irmão, eles precisavam dessa. Eles podiam ter passado sem essa afirmativa de Jesus. Acrescenta ainda que quem pecar contra o Filho de Deus é perdoado. Está lá no verso 32. Mas se for contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Ao que parece, trata-se de uma situação específica, correspondente ao período em que Cristo ministrou aqui na terra. Jesus não parecia diferente de qualquer outro homem judeu. Isaías 53, 2. Tá? Maldizer Cristo era uma ofensa perdoável enquanto ele estava aqui na terra. Entenda isso, tá certo? Ofender a Cristo enquanto ele estava aqui era uma ofensa perdoável. É tanto que quando crucificaram ele na cruz, ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tá certo? Mas quando o Espírito de Deus veio no Pentecostes, comprovando que Jesus era o Cristo e estava vivo, a rejeição do testemunho do Espírito passou a ser terminante. Quando o Espírito Santo veio lá em Pentecostes, tá certo? No livro de Atos, a rejeição do Filho de Deus tornou-se algo terminante. Logo, a única consequência possível era o julgamento. Tá certo? Logo, era o julgamento. Um dos muitos preços da liderança é a exposição e sujeição a críticas e acusações. Nem Jesus se livrou delas. Você que é líder, você que é um pastor, você que é um diácono, você que é um presbítero, você que lidera alguma igreja, bote uma coisa na sua cabeça. Nem Jesus conseguiu fugir da rejeição e das críticas. Imagina eu e você. Enquanto estivermos nessa terra, passaremos por problemas e passaremos também por dificuldades. O próprio Jesus disse isso. No mundo vocês vão ter aflições. Mas ele deu a receita, né? Tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Há líderes que revidam com palavras pesadas e ações grosseiras, ao mesmo nível que os agressores. Existem pessoas que estão revidando no mesmo tom, no mesmo peso, na mesma medida, usam o púlpito das suas igrejas para desabafarem. Usam o púlpito das suas igrejas para revidar uma crítica. Meu irmão, que líder é esse? Que pastor é esse? Que liderança é essa que utiliza um púlpito, um lugar santo, onde se prega a palavra de Deus para revidar crítica? Ô, meu irmão, tem alguma coisa errada nisso aí. Mas o exemplo de Jesus nos mostra que não é esse o caminho. É preciso sabedoria e discernimento do Espírito Santo para saber quando calar e quando falar. É preciso discernimento do Espírito para saber qual o momento certo de falar alguma coisa, meu irmão. Qual o momento certo de se calar. Quando o líder está na dependência exclusiva de Deus, vai saber o momento e a ação a ser tomada. É fácil? Não é fácil. Mas Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus se calou quando foi preciso se calar. E Jesus também falou quando foi preciso falar. O exemplo maior é Jesus Cristo. O ensino com as parábolas, Mateus 13, de 1 a 58. Tá? Enquanto falava às multidões, alguém chega e lhe diz que sua mãe e seus irmãos querem falar com ele. Jesus estava no meio de uma grande multidão e chegou uma pessoa e disse, os teus irmãos e a tua mãe estão querendo falar com você, com o Senhor, né?
Ele usa o método das parábolas para facilitar o entendimento. Algumas razões para o uso desse método: é mais fácil passar uma verdade com algo concreto e conhecido, né? Em vários tipos de solo. Deixa eu ver aqui, para eu não me perder, tá? Certo. Aqui, ó. Desculpa, é porque a gente passou aqui 2 folhas da revista, mas vamos continuar, tá certo? Ele usa o método das parábolas para facilitar o entendimento. Algumas razões para o uso desse método: é mais fácil passar uma verdade com algo concreto e conhecido do que com termos muito filosóficos. O que a gente falou com relação às questões jurídicas. Existem palavras que a gente não consegue, né? Só para entendidos, né? Essas questões filosóficas são só para entendidos. Jesus alcançava os 2 níveis de pessoas lá. Mas comparações com a vivência do dia a dia facilita a todos. Uma comparação, né? Facilita muito. A parábola começa do conhecimento como, por exemplo, a dracma e a moeda perdida. Por usar termos e situações conhecidas, desperta no ouvinte um interesse e ajuda cada pessoa a aprender a verdade por si mesma, pois a analogia se torna fácil. Era a forma de passar verdades para todo o povo. Jesus ele tinha essa forma de parábolas para passar verdades a todo o povo, para que todos chegassem a entender. Um dia, uma pessoa chegou para mim e disse assim: Davi, o Deus do Velho Testamento não era sanguinário, não? Eu disse: me explique por que você acha que ele era sanguinário. Ele disse: não, porque ele mandou matar os amalequitas. Ele mandou que Saul matasse todos os amalequitas. E aí? Ele não era um Deus sanguinário, um Deus que a Bíblia diz que é misericordioso, fazer uma atitude dessa, mandar matar muitas pessoas? E eu olhei para aquela pessoa e disse assim: amigo, você precisa entender que Deus, ele sabe do fim sem ter início. E ele conhece todas as coisas, nós não conhecemos. Nós conhecemos aquilo que nós vemos. Deus, ele conhece todas as coisas. Então vamos fazer uma comparação aqui, tá? Você está falando que Deus mandou matar os amalequitas, mandou matar as crianças, mandou matar tudo, mandou matar o gado, e enfim. Mas eu pergunto a você: você sabe o que é cobra coral? Eu falando com a pessoa: você sabe o que é uma cobra coral? Ele fez: sei. Pronto. Você sabe que a cobra coral, ela adulta, ela possui um veneno que pode nos matar. Mas é tão bonita a cobra coral, né? Preta e vermelha, branca, uma coisa bonita, né? A natureza perfeita. Mas eu pergunto a você: você teria capacidade de pegar um ninho de cobra coral, aquelas cobrinhas bem pequenininhas, bem bonitinhas? Você teria coragem de pegar um ninho daquele ali e levar para casa e criar e cuidar daquelas cobras? Ele disse: não, Davi. Mas por que você não tem coragem? Oxe, tu é doido, é? Eu ia cuidar dessas cobras, quando elas crescessem, elas iam me matar. Ele disse: por isso que ele mandou matar os amalequitas. Ele conhecia o coração daquele povo. Ele sabia que aquele povo ia se corromper de alguma forma, aquele povo era mau. Mandou matar crianças. É um Deus sanguinário? Não, é um Deus que conhece o futuro, é um Deus que sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, meus irmãos, eu usei uma metáfora, uma ilustração, uma comparação para que a pessoa entendesse o texto. Então Jesus fazia isso. Tá? Jesus fazia isso. Nós vamos ver nesse último ponto, né, antes da nossa conclusão, 7 parábolas sobre o reino dos céus. O que foi que Jesus falou sobre o reino dos céus? Em 7 parábolas. São 7 parábolas registradas nesse capítulo. A do parábola do semeador, a do grão de mostarda, a parábola do fermento, do joio, do tesouro escondido, da pérola de grande valor e da rede. Então aqui nós temos 7 parábolas, que nessas 7 Jesus exemplificou, ensinou o que seria o reino dos céus. As 2 primeiras são também narradas em Marcos e Lucas, tá?
a parábola do semeador e do grão de mostarda. Essas parábolas são narradas lá no livro de Marcos e Lucas, né? A referência, Marcos capítulo 4, de 1 a 9, né? De 3 a 20, e Lucas 13, de 18 a 19, fala sobre essas duas parábolas, tá? A do fermento também é narrada em Lucas, capítulo 13, de 20 a 21. As 4 restantes somente em Mateus. No versículo 10, os discípulos ficam incomodados com a tática de Jesus ao falar ao povo por meio de parábolas. E o interrogam por que está fazendo isso. Os discípulos chegaram para Jesus e o interrogaram dizendo: por que o senhor fala através de parábolas? Jesus evoca o texto de Isaías 6, de 9 a 10, que foi usado acerca de seus contemporâneos. Né? Quando falava lá, que ele falava assim para que eles não ouvissem, e se ouvissem não entendessem. Era uma profecia que estava escrita lá no livro de Isaías, capítulo 6, do verso 9 ao verso 10. Então ele começa a especificar, a explicar o porquê falava daquela forma, né? E nós vemos aqui a primeira parábola, né? A explicação da primeira parábola, que é a parábola do semeador, Mateus 13, de 1 a 23. Plantação e colheita eram termos bem conhecidos de seus ouvintes. Jesus tece uma comparação da semente lançada em vários tipos de solo. E os resultados concluem que uma boa colheita só acontece quando a semente cai numa terra preparada e fértil. Jesus ele mostrou que a mesma semente, né, o mesmo tipo de semente caiu em vários tipos de solo. Mas só deu fruto quando caiu no solo perfeito e tratado. Da mesma forma, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e quem está com o coração sedento por ela vai aceitar e produzir outros frutos. Quando a pessoa está com o coração sedento pela palavra de Deus, ela vai entender. Quando a pessoa não está sedenta pela palavra de Deus, quando a pessoa não tem interesse na palavra de Deus, ela vai dizer que é mentira, que é coisa de crente, que é loucura, isso não existe, e coisas desse tipo aí, tá certo? A parábola do trigo e do joio, Mateus 13, 24, 36 a 43. O trigo é a base para se preparar a farinha e confeccionar pães e bolos. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. E é maleável. Mas o joio é muito rígido e não se curva. Fica enraizado e difícil de ser colhido. Pode ser abatido por fungos venenosos e, se colhido junto com o trigo, pode comprometer a qualidade do trigo. Né? Comparação com falsos cristãos e falsas doutrinas. Falso evangelho que promete riquezas e sucesso. Precisamos ter sabedoria para separar o certo do falso. Temos de ter alerta sempre. Então, quando Jesus fala do joio e do trigo, inclusive, ele diz, né, que alguém queria arrancar o joio. Eu posso lá arrancar? Ele fez, não, deixa os dois crescerem juntos. Porque se arrancar o joio agora, pode ser que ele traga juntamente o trigo, pela sua rigidez, não se curva. Lembram do que aconteceu lá no céu, na eternidade passada? Que Lúcifer conseguiu induzir uma terça parte dos anjos do céu? Isso é sério mesmo, isso é muito sério. Nós estamos sujeitos a, dentro dos templos, a nossa convivência dentro das igrejas, a nossa vida ministerial, a nossa vida eclesiástica, a nossa vida cristã, nós estamos sujeitos a estarmos convivendo com o joio. Precisamos ter cuidado, né? Precisamos estar em alerta. Parábola do grão de mostarda e do fermento. A menor semente se torna em árvore onde os passarinhos podem cantar. Fermento se coloca apenas uma colher na massa de um bolo. Essa pequena porção faz a diferença na textura do bolo. É preciso ter cuidado com infiltrações de ideologias alheias ao texto bíblico que podem levar o povo ao total desconhecimento de Deus, achando que estão certos. Tem um cidadão na internet que ele está afirmando que os evangélicos estão totalmente perdidos, porque estão chamando o Filho de Deus de Jesus. E Jesus, a palavra Jesus não existe, e a palavra Jesus traduzida para o latim é Jesus, que é porco. Então nós estamos chamando constantemente o Filho de Deus de porco. E o nome certo do Messias é Yahshua. E nós precisamos chamá-lo de Yahshua,
Meu irmão. E eu vejo quantas e quantas pessoas estão caindo nesse vento de doutrina. Quantas e quantas pessoas estão hoje orando em nome de Yahshua. Meu irmão. Deixa lá o judeu chamar Yahshua, é da forma que ele chama, é a tradução dele, é a linguagem dele. Nós, portugueses, brasileiros, que usamos a língua portuguesa, meus irmãos, não vamos cair nisso, não. Estão condenando pessoas por algo que não é condenável. Isso é muito perigoso. Existem pessoas que estão se afastando, estão se tornando desigrejados, porque essa pessoa está afirmando que não existe mais templo, essas pessoas estão afirmando que não existe mais pastor, que não existe mais dízimo, que o dízimo não é dinheiro. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, quanta meninice no meio evangélico. Líderes que usam de métodos de persuasão para convencer o povo de princípios distorcidos da Bíblia, a fim de levar vantagem e ter público que os aplaudem, estão bem próximos de nós. São pequenas ações e falas que contaminam e aumentam como fermento. São essas pequenas coisinhas que são injetadas na nossa mente. E se nós não tivermos cuidado, nós seremos seduzidos por elas. Temos de ter cuidado, tá? Parábolas do tesouro escondido e da boa pérola e da rede. Tá? Mateus 13, de 44 a 53. Mateus finaliza essa série de 7 parábolas mencionando o tesouro, a pérola e a rede, que pega peixes bons e ruins e depois são separados. Jesus se refere ao reino de Deus, que é o tesouro achado e não escondido. O reino de Deus não pode ser escondido não, viu? Existem pessoas que estão lendo a palavra, estão sendo reveladas por Deus, estão guardando essa revelação para eles. Porque pensam que eles são os tops, os bambambãs da história. Ninguém pode saber além dele. Tem que ter cuidado com isso. A pérola preciosa que não precisa ser lapidada como o diamante e os bons peixes que caem na rede. O reino de Deus é precioso, mas muitos que estão na rede serão colocados de fora, quando no juízo de Deus sobre todos. A nossa conclusão. Incrível que, com toda essa autoridade e ensino, quando volta para Nazaré, onde passou a grande parte de sua vida, Jesus foi rejeitado e não acreditado. Mas, infelizmente, esse é um comportamento ainda presente em nossos dias. Bota uma coisa na sua cabeça. Você está falando a verdade. Você está pregando o Evangelho. Você está propagando a Jesus como Senhor, que só Ele salva, que só Ele consegue levar o homem até a presença de Deus. Você vai ser rejeitado. Eu sou rejeitado. Os vídeos que nós gravamos na internet são vídeos de autoajuda, são vídeos que glorificam a Deus. As visualizações são mínimas. E nós podemos ver vídeos com piadas, pornografias, mulheres nuas, homens fazendo gestos obscenos. Milhões e milhões de visualizações. Seremos rejeitados. Mas graças a Deus, nós continuaremos pregando a verdade que liberta, a verdade que salva. Então essa, meus irmãos, foi a lição de número 6, tá certo? Estaremos brevemente ministrando a lição de número 7. O povo segue Jesus em busca de milagres. Os capítulos de Mateus que nós iremos estudar é o capítulo 14 e o capítulo 15. Se você quiser já adiantando, né? Lendo o capítulo 14 e o capítulo 15, é justamente esses capítulos que serão base da lição 7. O povo segue Jesus em busca de milagres, tá bom? Deus nos abençoe. Vamos orar finalizando a nossa lição nessa manhã. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado por essa rica oportunidade de ministrarmos a Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Que a Tua mão poderosa esteja sobre nós e que esse vídeo, Deus, seja proliferado nas redes sociais. E que as pessoas que venham vê-lo e ouvi-lo sejam transformadas pelo poder da Tua palavra. Obrigado por tudo. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Deus abençoe. Até a lição 7.